Olá, meus queridos do 8º ano. Vamos fazer a correção das atividades da aula 1 e atividade da aula 2. Primeira questão. As manifestações dramáticas na pré-história surgiram com base na imitação. Descreva quais eram essas imitações. Eu criei uma resposta e vocês vão comparar com a de vocês. Se estiver coerente, se está dentro do que eu escrevi, vocês vão lá e marcam como correta. Se vocês perceberem que o que vocês escreveram não está tão coerente, aí você vai e reescreva com a caneta vermelha, para eu saber, tá? Na hora que eu ir avaliar o caderno de vocês. Então, vamos lá. Através da observação do cotidiano, os homens primitivos utilizavam da representação, como movimentos dançados, para personificar um espírito, um animal ou um homem, utilizando os sons presentes na natureza como música. Então, eles utilizavam essa movimentação corporal para repassar, para se comunicar e até mesmo dentro dos rituais que eles faziam. O som era eles imitavam o som que eles ouviam da natureza. Então, o som do pássaro, do vento, o som do mar. Então, isso fazia parte. Então, esses sons que encontravam na natureza, né, também fazia parte dessas manifestações, dessas imitações. As manifestações artísticas dos homens primitivos eram realizadas com qual intenção? Né? Mágico-religiosa, tá? Pois acreditavam que os rituais serviam para capturar a alma do animal e assim serem bem-sucedidos nas caças. Então, essas manifestações, além, como eu expliquei na questão anterior, além de comunicação, informação, também a intenção maior era mágico-religiosa, né? Que é o ritual, aquele momento do ritual deles, para eles conseguirem ter a força do animal que eles querem capturar, tá? Próxima. Terceira. Para o teatro, o representar está além de apenas usar roupas e objetos para caracterizar o personagem. Quais outros elementos podemos completar para estabelecer a comunicação com a linguagem teatral? Né? Porque quando a gente fala de roupa e objeto, quando a gente se limita a isso, é aquele brincar, né? Brincar de faz de conta. Mas quando se refere o ato mesmo, a linguagem teatral, ele precisa de quê? De complementos. Então, quais são esses? Aqui. Além das roupas e dos objetos, precisam estabelecer ideias, sentimentos, atitude, né? Que complementam a representação e estabelecem a comunicação teatral. Então, não basta apenas ter roupas e objetos se você não está inserido dentro de um contexto, se você não quer repassar uma ideia. Próximo. Aqui a gente já inicia a atividade da aula 2, tá? Que é sobre teatro grego. Aqui. Na Grécia Antiga, o teatro nasceu de rituais que compunham os festivais dedicados a quem? Qual era o deus que representa, na Grécia Antiga, o teatro, tá? Apolo, Zeus, Dionísio ou Ditirambos. Qual é a resposta? Vamos ver aqui. A resposta é Dionísio, tá? Outra questão fácil, fácil.
quais os gêneros teatrais que surgiu na Grécia Antiga, né? A partir desses gêneros que surgem todos os outros gêneros teatrais. Mas existem dois que são os pioneiros, lembrando que são gêneros teatrais que está presente no teatro ocidental, tá bom? Então vamos ver. A. Mímica e pantomima, tragédia e comédia, improvisação e sátiro e drama e novela, né? Lembrando que esses dois gêneros é que surge a máscara que representa eles, que é o símbolo do teatro. Resposta é tragédia e comédia, tá? Então, essa é a resposta. Bem fácil, né? Que nem a primeira. Bora para a segunda. A terceira questão, ele pergunta sobre as novas formas de dramatização que passaram a acontecer durante as celebrações do Dithyrambo, tá? Então, a resposta é, olha, o que foi que aconteceu? Surgiu a criação de diálogos entre personagens, a separação de funções dentro da estrutura, né? Começou a surgir o dramaturgo, o ator, passa também a surgir o figurinista, a pessoa que é responsável pela iluminação, pelo som, enfim, começa a surgir essas funções, né? A criação de situações para representar a história, ou seja, as ações, né? As ações do personagem, o que eles desejavam. Primeiro começou a surgir primeiro as histórias para Dionísio e depois foram surgindo outras histórias para os demais deuses gregos. E devido a isso surgem também os textos teatrais, né? Então, se surgem as funções, se surge o diálogo, se surgem as ações, vai surgindo os primeiros textos teatrais. E depois surge o espaço, que é o teatro, para poder acontecer as apresentações, que antes acontecia na rua, nas praças, nos anfiteatros, né, das praças lá gregas, que ali se apresentavam. Com a demanda, com o crescimento do público, foi necessário se construir um teatro. Quarta, a palavra teatro vem do grego teatron, que significa local onde se assiste, local de onde se vê. Em nosso idioma, português, ele tem outros significados. Quais são esses? Então, teatro, lembra que eu falei que existem as formas de falar teatro, ele está inserido em vários contextos. Primeiro contexto, local onde acontecem as apresentações, né? Que é o teatro físico, a estrutura física, o teatro. Existe também a expressão teatro para a apresentação propriamente dita. Eu vou ao teatro, eu vou ao espaço físico, né? Aquele de concreto, de cimento, estruturado. Eu vou assistir um teatro, eu vou assistir uma apresentação teatral, né? E tem um conjunto da obra, que são as dramaturgias, a literatura teatral, né? Os textos, que é onde a pessoa lê e ela vai interpretar. Que ela vai assim, eu vou ler o texto de teatro, eu vou ler um texto teatral. Então, a palavra teatro ela tem vários caminhos, né? Vários significados. Tá? Então, você vai corrigindo, dando essa carinha de feliz. Se a sua resposta não está tão coerente com as minhas,
você vai e põe de caneta vermelha, tá? Para saber que você tentou, mas não estava tão certo. E os que acertaram, mandar um beijo pro Anderson, que ele tá sempre dando esse feedback, né? Ele responde, ele manda para mim a atividade. Eu tô esperando a atividade dos demais alunos também, tá? Então a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Beijos e se cuidem.